Olá, eu sou Ana Cristina, aqui do Postura Sistêmica. Hoje você vai assistir aqui a aula Relação de Casal, onde tudo começa. Sim, é aqui onde tudo começa. E é sobre esse começo, quando unimos o sistema que vem a história de toda a mulher e a história de todo homem, é que tudo vai começando a ganhar um sentido novo. E aí você vai seguir aqui comigo num encontro de 4 aulas. Essa é a primeira e nas outras semanas, aqui de junho, você vai acompanhar o restante. Então, antes de partir para a aula, eu já te peço, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu trago também vídeos toda semana e dá um joinha. Isso contribui muito para eu melhorar o meu conteúdo. E se você também não gostou, dá um dislike, porque ele também me mostra o que eu posso melhorar. Então vamos seguir? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fazer respiração, porque aí a gente já entra no conjunto aqui, no contexto do que a gente vai levar hoje para nossa vida. Então, só mesmo aí do jeito que a gente está, sem cruzar os braços, sem cruzar as pernas, sabe? Puxa o ar, enche o peito não, o abdômen, segura, conta até 3 e solta lentamente. Deixa esvaziando. Aí esvazia o que estava hoje o dia inteiro, para a gente ir chegando aqui mesmo. Toma o ar de novo, se enche, vai já entrando aqui no que a gente vai trabalhar, que é sempre voltar lá nas nossas raízes para a gente poder seguir adiante. Então, sente que esse ar são os seus pais, toma ele aí, segura e solta. Última vez. Puxa esse ar, segura e solta. Então, bom demais ver vocês. Saudade de Rebeca, que eu tinha tempo que não via. A Gisele também nos encontros. A Maria Aureliana já está mais presente. E já tem uma turma que adaptou a ficar vendo gravado. E isso é legal, mas é tão bom ao vivo que devagar a gente vai retomando também, porque é nesse ao vivo que a gente capta, na hora que a gente tem aquele aqui, que deu aquele tchan, é porque naquela hora fez o sentido, fez a tomada de consciência. Então, isso é muito bom e geralmente isso a gente sente mais no ao vivo. Então, por que desse tema? Relacionamento de casal onde tudo começa. E aí eu vou começar com uma pergunta que não necessariamente precisa me responder, mas para você aí agora, onde tudo começa? Onde você sente que realmente tudo começa? Ou não sente, nunca pensou nisso? Como que é? E aí, para a gente chegar nesse pensar, eu vou fazer um pedido para vocês darem um passo para trás. Para a gente seguir aqui, cada vez mais é importante a gente voltar e esquecer o entender. Vamos entrar agora num tempo de 1 hora, onde a gente trabalha não tentar entender. Então, vamos tirar a potência da mente e ir devolvendo o que nós somos pelo coração. Nós precisamos voltar a conectar com esse lugar onde é ele que manda todas as informações para serem processadas no cérebro. A gente tem que voltar a fazer com que as nossas ações, a nossa forma de ser volte para essa conexão com o coração. É no coração
que a gente faz literalmente aquele amor gera amor. Então, pega nesse momento agora e vira a chave, tira aí ela agora da mente e pega a sua chave do coração e abre. E vamos permitir que o que chegar, chegue no seu coração. Não vai, mas se por isso, todas as vezes que esse movimento vier dentro de você, você dá um passo para trás e fala: opa, coração é com você. Por quê? Porque essa forma de seguir na vida, que é a postura sistêmica, ela faz com que a gente volte a sentir e não tentar entender. Quando a gente entende, nós precisamos de justificativas, nós precisamos de nomear, nós precisamos de julgar e nós criticamos. Então, é todo esse movimento. Isso é fácil? Eu não acho que isso é fácil. Eu acho que isso é possível, sabe? Isso é muito possível, mas fácil eu não sei. Eu aplicando em mim, eu não acho que é assim tão fácil. Eu vejo que também é simples. É quando a gente se tira essa capa de proteção e de tentar lidar dessa maneira. Então, a gente vai seguir ativando esse sentir. Porque quando a gente sente, a gente permite que o amor prospere, que ele saia de nós. E aí aqui é sempre um movimento de inclusão. Não é tirar o que eu sinto, ah, não, então agora eu não posso mais ter isso. E aí, então eu pego aquilo que eu tenho, seja uma raiva, seja um jeito de ser até agora, e pego aquilo e jogo fora. Não, aquilo compõe você e a sua história. Então, não é jogado fora, é dado um lugar. Essa é a caminhada para a gente poder seguir, deixando que a postura sistêmica faça parte do seu dia a dia. Aí vamos entrar no tema já. Então, relacionamento de casal, onde tudo começa. E eu fiquei pensando quais os temas eu traria, porque casal realmente é um mestrado, porque a gente precisa estudar ele para toda a vida, tem que ter uma pesquisa de toda a vida, não é algo tão simples, né? Assim, para a gente fazer um encontro, em 4 encontros. Mas eu vi que tem 4 passos que dá para a gente trabalhar bastante isso e ir dando um lugar, que são esses temas que eu trouxe. Então, onde tudo começa, o que eu busco naquela relação, eu consigo olhar o outro na sua totalidade? Estou pronto para, com essa pessoa, olhar na mesma direção? Então, eu vejo que nesses 4 caminhos que nós vamos seguir durante esse percurso nas terças-feiras, é possível a gente ver, sim, será que essa história que eu estou trilhando para a minha vida, é assim que eu vou seguir, sabe? E aí o restante vai sendo lapidado. É um passinho de cada vez. Isso também é sempre uma constante quando a gente repete, porque é uma prática da postura sistêmica. É se respeitar e se amar naquele um passinho de cada vez. Então, vamos começar com o passo mais importante. Um relacionamento de casal tem que começar em algum lugar. E esse lugar não tinha jeito de ser outro. Aqui nunca dá para ver direito, então eu vou pegar aqui na minha mão mesmo. Aqui. Aqui estamos nós, no relacionamento de casal. Tá dando para ver direitinho? Vocês estão me ouvindo também bem, né? Ninguém reclamou? Tá vendo aí, né? Ok. Então, aqui somos nós na nossa relação de casal. Só que tudo começa aqui. Só é possível ter uma relação de casal quando eu olho para
minha família de origem, de onde eu vim e de onde a pessoa que eu quero seguir na minha vida. Eu consigo olhar para lá. Eu consigo olhar para tudo isso que esse homem traz e tudo isso que essa mulher traz. Então, onde começa? Eu escutei, que eu já fiz essas perguntas pelo Instagram, onde começa? Ah, começa no namoro, começa no dia que encontrou, começa na sequência, né, dos encontros, começa naquele primeiro gostar. Eu não vejo que isso está errado. Essa é a atração que te leva a olhar e achar interessante aquela pessoa. Mas o começo mesmo, é quando eu tenho esse primeiro olhar. Eu consigo olhar para a pessoa que foi escolhida para seguir junto e falar: nossa, ele não vem sozinho. E interessante porque isso também não é uma novidade. Só que muitas vezes a gente acredita que vai mudar o outro, que está tudo bem, é só naquele começo, depois ele faz diferente, que aquele jeito de ser depois muda, e a gente tem uma ilusão de que vai mudar o outro. Boa noite, Débora. E que a gente vai mudar o outro. Então, quando a gente olha o começo, a gente olha para essa relação dos pais. E aí, nesse olhar para a relação familiar de cada um, que a gente fala família de origem, como que eu olho para aquilo dali? Eu olho para a família do parceiro e aceito tudo daquele jeito, valores, a religião, o jeito de comer à mesa, o jeito de falar alto ou falar baixo, o jeito de criar filhos, o jeito de relacionar com os pais. Como é esse olhar para a família do parceiro? Eu olho e falo, uau, credo, na minha é bem melhor. Nossa, na minha, todo mundo é unido. Lá, o fulano e o Beltrano é tudo de mal. Ninguém conversa. Como que eu olho para a família da pessoa que eu escolhi? Ah, mas quando eu casar com ele, ou quando eu tiver minha família, eu vou fazer tudo diferente. A mãe dele, nossa, a mãe dele obriga todo mundo a almoçar todo fim de semana na casa. Imagina que eu vou, depois que eu casar, ficar almoçando na casa da sogra. Não vou mesmo. Como é a postura em relação àquela escolha? Esse é um ponto importantíssimo, porque é uma relação, para começar, o outro precisa ser visto. E ele não é visto sozinho, ele é visto com toda a história dele. Ela é vista com toda a história dela. Como que isso chega para vocês aí? Faz sentido? Não faz? Até aí tá normal? Só que o que o estudioso, que foi o Bert Hellinger, observou? Que em tudo das nossas relações, e aqui a gente está na de casal, para tudo a gente precisa ir se trabalhando dentro desse que ele nomeou centro vazio. Mas ele não trouxe isso uma descoberta exclusiva dele. Ele foi uma pessoa muito vivida. E ele, como foi padre, ele passava por momentos de muita meditação. E nessas meditações, ele treinava isso, que até no budismo também tem isso. O que é?
Não é aquele parar ali e ficar brigando com a mente para ela esvaziar. Não. É você trabalhar sempre a sua neutralidade frente a qualquer coisa. Então, o que que é? Eu começo a olhar para tudo sem intenção de nada, sem julgamento e sem medo de colocar a forma que eu vejo. Então, eu passo a ficar mais segura. Não é arrogante, é segura de que eu posso ser quem sou. E por que que eu trago isso nesse contexto do casal? Porque quando a gente vai com essa sede para o começo e eu não olho da onde o outro vem, eu tenho certeza interna de que eu vou transformar o outro para que ele fique como eu quero. E quando eu faço esse movimento de querer, eu não estou no centro vazio. Vocês percebem que esses temas eles vão se costurar no decorrer dos 4 encontros, porque eles não se separam, eles se complementam. Quando eu fui preparar para vocês, eu fiquei, meu Deus, tem tanta coisa que eu quero trazer, eu escrevo tanta coisa e eu vou pegando. Só que, se tudo que também eu pego um balaio aqui de compreensão para vocês e entrego, vocês não saem para praticar esse centro vazio e nem se permitir sentir. Porque o sistêmico, que é esse respeito às leis naturais, é você se permitir. E se permitir exige uma tomada de consciência constante. Você já começa a saber que tem situações e forma de estar na vida que precisa ser observada, então você não segue mais fazendo como no piloto automático, você se observa. Isso já é maravilhoso. Se observar é um ponto, o outro é experimentar. E como que a gente experimenta? Quem me segue às vezes vê mais lá nos meus stories. Eu não gosto de ficar expondo a minha vida a dois. Mas tem alguns pontos que eu acho que são importantes para trazer o contexto de que eu sou real e que trago as situações pequenas do dia a dia para ver como que é esse olhar para o outro. Então, dentro desse olhar de tudo que veio e de onde veio, eu postei recente que são pequenos gestos que fazem esse trilhar da relação. E eu não via o meu esposo dessa forma, porque eu não via os pais dele. Eu tinha muita crítica. Eu olhava para o meu esposo e falava, mas faz isso igual o pai dele. Outra coisa. E quando eu fazia isso, além de não ter o respeito pelo esposo, eu não tinha o respeito pela história, porque o que me leva a julgar a forma de ser do meu sogro se eu não vivi o contexto e a história dele? É meio filosófico, mas acompanha. O que me faz achar que eu sou melhor do que o que ele viveu na época? Deixa eu dar uma pausa aqui para eu ler a pergunta. Ana, mas se meu marido soubesse desse sistema e fosse olhar para minha família para ficar comigo, com certeza ele não teria casado comigo, brincando, mas com fundo de verdade, porque ele sempre fala isso sobre meu pai. Você entrou num ponto muito bom, Rebeca, porque a gente não. Olha só o que é a compreensão e o que é o sentir. Relação a dois, casamento, união, são comunidades de destino. Com certeza, ele, o seu esposo, veio, ele busca e ele vê na experiência do seu o que não tem no dele. Isso aqui não tem nada de religião, nem de espiritismo, de falar que a gente está de outras vidas. Não. É da vida agora mesmo, de vivendo aqui. Percebe situações. Aí você talvez vai, não creio,
Não creio como. Ah, não, não tem nada de espiritismo mesmo, eu estou falando disso. É tipo assim, um comportamento, um jeito que. Uma coisa interessante para trazer, que eu já trouxe em outros encontros, mas eu vou repetir. Com certeza você tem características suas que lembram a mãe dele. Isso também não é novidade dentro da psicologia, isso é fato. E isso tudo vai linkando com a pessoa e com certeza tem coisas que ele aprende aí. Então, não é que a gente vai fazer um raio-x da pessoa e, e só vou entrar nessa relação se eu fizer um raio-x inteirinho da árvore genealógica da pessoa, de onde veio, se não sabe. Por quê, gente? Todas as famílias, todas, têm situações, têm segredos, têm situações complexas, não tem como. Não existe uma família 100% saudável. O que existe são formas de lidar com os conflitos, que vai levando a gente para ser mais saudável. E lógico, a gente não precisa viver em contextos caóticos. Então, assim, mas 100% não. Uma geração vai melhorando, a outra melhora mais um pouquinho, mas não precisa, por exemplo, na mesma geração ou seguida, de seguir só com situações complexas. Quando um busca, os outros do sistema vão também trabalhando isso, entende? Eu melhorei um pouco ainda, ou tá. Mas olha, tudo que você ficar ainda assim no ar, deixa que vai assentando. No decorrer aqui, você vai percebendo. Não vai muito carafuxar o entender, não. Deixa sentir. E aí, dentro desse contexto de olhar o outro, é quando eu já estou com o outro e critico muito o jeito dele funcionar, vamos falar assim. Quando eu faço muito isso, aí agora vem uma parte que complementa essa. Quando eu olho para alguém que eu escolho e critico e julgo e não quero, você acha mesmo que é aquela pessoa que a gente está olhando? Quando a gente observa no outro e fala assim, Deus me livre isso, não sei o que, aquilo, será que eu olho mesmo bem para essa pessoa? Estou olhando é para ele mesmo? Porque você podia ser não sei de que jeito, lá. Será? Por isso que o relacionamento de casal começa nos pais. Porque quando algo supita, e me incomoda muito aqui nesse parceiro, é porque algo está me incomodando e faltando muito aqui na minha raiz. Eu preciso, me olha, por que tem que ser assim? O que, que eu faço, pai? O que, que eu faço, mãe? Você vê o tamanho do meu amor? Ou eu não sou um filho suficiente? Entende? Tudo isso é dentro desse contexto de falta. E saber lidar com essa falta que é o X. Aí que entra o X. Por quê? A gente só consegue seguir com o outro quando a gente pegou a nossa bagagem, quando a gente olhou para tudo que os pais realmente deram para a gente e falou: Uau, isso que você me deu até que foi bom. Faltou algumas coisas, mas isso eu vou buscar por mim. A fala aqui é tão, né, de desenho animado, tão rapidinha, mas viver ela na totalidade não é assim também tão fácil. Pode ser simples, mas não é fácil. Porque hora ou outra a gente volta numa dor, a gente volta numa falta, a gente volta.
numa mágoa, e a gente cobra, e a gente culpa, e a gente critica. Todas as vezes que a gente anda nesses lugares, a gente saiu daquele centro vazio. E aí fica pesado. E aí a gente não sabe lidar. E aí a gente não olha para o outro. E aí onde era para ser um começo que segue, é um começo que vai ficando cada um com as suas dores que não foram solucionadas. E aí tem conflitos. E isso chama viver. E por isso que é bom ter conhecimentos como esses para que possa ir dando um lugar, sabe? E tomando uma consciência, fazendo um pouquinho diferente hoje, outro pouquinho outro dia, e devagarzinho, um passo de cada vez. Incomodou, foi ruim, passo para trás, leve. Eu fiz isso agora com esse treinamento. É uma situação aqui de casal, mas eu vi que eu não ia dar conta do jeito que eu queria, dei um passo para trás e estou aqui ofertando ele porque eu queria muito que chegasse para os casais, mas ele não foi comercializado. Por quê? Passo para trás. Esse era o meu movimento. E todos os movimentos que acontecem com vocês nos relacionamentos precisam ser olhados assim também. É um passo de cada vez. E dentro, agora eu vou falar, entrar um pouquinho aqui dentro das leis. O relacionamento de casal precisa estar em muita sintonia com a lei do equilíbrio, porque precisa ser dado um pouquinho aqui, o outro pouquinho ali, e equilibrar no bom e compensar quando for ruim, para que possa fluir. Mas não entrando em outros assuntos, que senão vai ser muito longo, vamos retomar aqui para onde começa. Então a gente desfoca. Olhando para esses pais, é confortável para vocês falar do pai de vocês? Tá tudo tranquilo? 100%? Tem uma coisa que incomoda ou outra, ou um ou em outro? Quando a gente sente essas, ó, pesa, né? Você vai respirar. E gente, de uma hora para outra, a gente cai nesse lugar. Então, o que que acontece? Quando volta e dói, quando volta e pega, esse movimento também é muito de respeito com você. Vai acontecer, porque isso é parte da vida. Mãe é a nossa primeira morada. Então, a gente esteve lá, é o primeiro contato, e quem nutriu a gente. Vai ter uma hora ou outra que você vai sentir que faltou alguma coisa. E aí depende da sua história. Se ela ainda tiver dor, que teve um abandono, que teve maus tratos ou um descaso, ainda vai pesar mais. Então, cada um vem com a sua história. O pai, se foi presente, se foi ausente, se foi muito bravo, se foi, não foi, se batia, se espancava, se teve um abuso, vem com outro contexto pesado, mas também está ali dentro dessa história. E aí, o que que faz com tudo isso? O que que faz com tudo isso? Respira, concorda com aquilo da onde você veio, essa é a sua vida. Concordar não é desfazer. Reza, agradece e dá um lugar. Quando estiver na oração, dá um lugar verdadeiro. Eu tenho muita raiva. E essa raiva não passou. E tá difícil de te aceitar. Conversa na oração. Oração a gente pode conversar. Isso não, se os pais não estiverem vivos, isso não é conversar com os mortos, isso é conversar em oração. E tá tudo bem. Por quê? Porque as suas células vão reconhecendo aquilo ali. E isso aqui
Quando eu trago, gente, não é viagem da minha cabeça. Tem cientistas estudando que chama epigenética. A gente não carrega mais só o DNA que mostrava aqui o que, que a gente tem de físico que parece com os pais, do que tem de DNA de células que também parecem. Agora é mais profundo ainda. A nossa forma de comportar e de se reproduzir assim, em comportamentos, em jeito de andar e tudo, está muito ligado com a nossa história. Então, não tem jeito de correr. E o que, que acontece com a gente quando a gente não dá esse lugar? Lembra lá do início? Fecha a chave aqui do cérebro de tentar entender e abre do coração de sentir. Se não dá um lugar para isso daí, não é uma praga. Vai voltar na história da família. Isso daí está aí na ciência. Estuda, busca, chama epigenética. Não é Ana Cristina, eu sou uma filhotinha desse estudo. Ele já vem, ó, a, a passos largos aí, comprovando cada vez mais. E aí onde entra a importância desse trabalho aqui? Entra na hora que você se permite sentir. Sim, eu tenho raiva ainda do meu pai. Sim, eu não aceito o abandono da minha mãe. Sim, a minha mãe fez tal coisa comigo e isso foi muito cruel. E daí? E agora? O que, que você vai fazer com isso? E aí, são palavras que usam na PNL, em outras metodologias aí, tudo, mas tem muito sentido. Você vai ressignificar. Mas não é ressignificar, uau, agora eu vou escrever. A partir de hoje eu não sinto mais. Não é. Esse é cérebro, é coração. E se hoje não der, amanhã não vai dar, o mês que vem não vai dar. É devagar. O processo da alma é diferente do processo de raciocínio que a gente tem. E dói, e é ruim. Mas, quando a gente avança um pouco, tem tantos benefícios, mas tantos, sabe? Só que cada um tem seu tempo. E por que que eu tô parada nesse lugar? Para eu olhar o outro com a família do outro, eu primeiro tenho que estar plena com a minha. Eu tenho que conseguir, numa reunião de família, e não concordar com um trilhão de coisas e não precisar fazer a respiração lá na hora e olhar e falar: uau, ok, vocês seguiram e seguem bem assim. Eu quero seguir um pouco diferente. Ah, mas isso é muito difícil, porque senão como é que eu vou fazer parte desse grupo? E é difícil mesmo, porque aí dói em nós pensar que vamos infringir uma das leis do pertencimento, então eu não faço mais parte. E aí eu vou te falar, faz do mesmo jeito. O sistema, que é a família, tá? Quando eu falo sistema, família, e a gente está na de origem. O sistema, ele olha e fala: uau, agora ela vai. Porque nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então, quando a gente fica embirrado ali e, às vezes, é, batendo a cabeça em coisas repetitivas, presta atenção, às vezes repete algumas coisas na sua vida, alguns projetos que também demoram, dá umas engastalhadas, percebe. Onde que nessa hora você está parado em lealdade com alguém do seu sistema? Só faz esse olhar. E aí, disso tudo, tem que ir olhando e tomando aquilo para poder conseguir olhar para quem você escolheu. Por que, que isso é tão importante? E eu não estou com os piquititinhos aqui. Porque assim você consegue olhar para cá e aí você vai levar o que é bom para os filhos. Mas o que também não é bom da sua história, não vai falar, tá vendo? Deus me livre o jeito que é seu pai. O seu pai não, o seu avô, ou o jeito que é sua avó. Deus me livre, você não me pega isso não. O que, que a gente faz com isso quando a gente
força, sabe, uma rejeição. Isso é uma rejeição. A gente está excluindo. E o movimento aqui é incluir, trazer, fazer parte. Quando consegue fazer isso no passo de cada um, aí tá pleno. Então agora já estou cheio. Então, agora eu vou conseguir olhar para a família do outro. É nessa hora que a gente realmente consegue olhar para a família do outro. Então, se a família do outro fala alto, se a família do outro come com um prato na mão ou com colher, aquilo não te incomoda mais. Por quê? Aquela é a história, aquele é o jeito. Mas vocês vão unir. E na união pode fazer diferente. Tem até um movimento que a gente vai fazer aqui no finalzinho, trazendo justamente isso. A gente olha para tudo que recebeu, pega o que é bom, o que a gente não gostou muito e viu que aquilo ali não deu certo, a gente deixa com os pais, e na nossa capanga, a gente abre a capanga para o outro e fala: Uau, você viu, isso aqui era bom no meu. Ah, isso aqui no meu também é bom. Nossa, então isso a gente vai fazer. Nossa, mas isso aqui não é bom, não. Isso aqui também, Deus me livre. Ó, Deus me livre. Aí você larga aquilo com o povo, seu povo, e vocês, ó, vai para frente sem levar aquilo, mas faz o de vocês. Por isso que quando constrói uma família, a gente olha para a nossa, agradece e segue. Aí é hora de ficar mais para frente, não voltando tanto, tipo, ah, se a minha mãe acha que eu devo fazer isso, eu faço. Ah, se o homem, ah, se meu pai acha que eu devo fazer isso, eu faço. Quando a cobrança de atenção do outro significa que a pessoa não está plena? Não, peraí. Vamos sentir. Quando há cobrança de atenção do outro, significa que a pessoa não está plena? Será que quem não está plena? Quem cobra ou quem não dá atenção? Para onde olha o que não dá atenção? Onde a pessoa, o que está lá cobrando, ele está pedindo alguma coisa. Mas esse que está sendo cobrado, ele está ali pleno na relação? Ou ele não tem tempo para a relação? E aí eu vou dar uns exemplos. Quer ver? A pessoa, quando ela trabalha demais e sempre ela usa a expressão, nossa, não tem tempo para nada, nossa, minha vida está assim. O que que ela foge que ela não quer olhar? Sempre quis ter uma família, nunca está com a família. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que mais. É, fiquei sem fala. Como nunca é com o outro e é sempre com a gente, eu vou. Quando a cobrança de atenção do outro significa que a pessoa não está plena, vamos para o sentir. Se alguém me cobra algo e essa cobrança me incomoda, onde eu estou? Eu estou mesmo ali na relação? Para onde eu olho? Se a cobrança é exagerada, por que que eu permito que o outro me cobre? Que papel que eu estou ali naquela relação? Sou esposa, eu olho para o homem mesmo como meu companheiro, ou eu sou mãe dele, eu sou irmã dele. Como que eu estou naquela relação? Não precisa me responder, tá, Maria? Eu estou trazendo um monte de coisa que está surgindo e eu estou
trazendo aqui e se alguma fizer sentido para você, você se observe em relação a isso. Se nada fizer sentido para você, você só se observa. Que lugar eu estou nesta relação? Por que que eu permito que as pessoas me cobrem tanto? São questionamentos para você fazer com amor a você. Sempre, tá? O que que é para me repetir, Rebeca? Ana, Hum. eu entendi a hora que você, eu não te que a Isa estava aqui do meu lado, você falou que quando a pessoa só trabalha, trabalha, ela não quer olhar para o relacionamento, é isso? Na verdade, ela não quer olhar para alguma coisa. Ah, entendi. E aí, alguma coisa que ela precisa mudar mesmo, essa é a palavra. Mas tem, tá vendo? É tão amplo, porque olha só, se lá no meu sistema eu tive como referência que trabalhar sem parar é algo que demonstra que eu amo todo mundo, eu vou fazer igual, entende? Então, eu não posso pegar, vocês também não peguem, tudo que eu falo e pronto, é aquilo, porque tem que olhar, por isso que é tão importante olhar o contexto, porque essa pode ser uma forma de demonstrar amor. Por exemplo, na minha família, as mulheres não param de fazer algo manual nem quando vão bater papo. Tá bordando, tá separando milho, tá separando feijão, tá costurando uma calça, não olha olho no olho. E aí, eu, olhando para o meu sistema, eu posso ver que o que é que não permite essas mulheres olharem e descansarem? Por que, que não descansa? Descansar mesmo, descansar. Parei no nada. Até vendo TV, tá bordando, fazendo alguma coisa. O que que não permite o descanso? Uma referência muito forte, que sempre foi trabalhar, 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 mas não era uma obrigação maldosa. Era uma forma que aquilo ali é amor, você tem que respeitar o tempo, é uma crença. E aí, eu sigo, eu tenho dificuldade de descansar, muita dificuldade. É como se descansar é só quando eu apago o olho, assim, fecho o olho, é livro, é tudo. Então, tem que olhar o que, que é que eu faço que não me permite descansar. Então, eu já tomei consciência disso. Então, do trabalho. Minha família trabalha muito, no caso, quem se identificou. As pessoas trabalhavam? Não, ninguém trabalhava. Isso começou em mim. O que é que me falta tanto que eu. Ana, não estamos te ouvindo. Cortou. Pô, ixi, será onde? Eu? Voltou, voltou. Será que era o meu ou o seu? Uai, não estou te ouvindo, Maria Aureliana. Estão me ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo. Uai, mas agora não escuta Maria Aureliana. Será que eu não vou escutar ninguém? Alguém fala. Consegue me ouvir? Não estou ouvindo, peraí. O que, que será isso?
De novo. Tirei o fone, vamos ver. Agora fala de novo. Última tentativa. Você consegue me ouvir, Cris? Agora ouvi. Eu não sei o que foi, é o fone. Tá bom, eu tirei o fone. Tá ruim? Não, agora eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Tá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou fazer só uma passada aqui para ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Porque vê que é muita coisa, mas conseguiram pegar o importante? Que é olhar para a sua primeiro, para depois conseguir ver o outro? Ficou claro? Ah, meu Deus, não estou ouvindo a Maria Aureliana, não. Não, mas eu estou te ouvindo. Ah, tá. Tá. Então, retomando aqui para a gente não. Que ainda tem uma caminhadinha aqui rapidinho. Primeiro ponto, importante. Reconhecer mesmo esse lugar dos pais. E, e devagar no seu tempo, olhando o que é possível. E sabendo que esse olhar o que é possível é uma caminhada e que isso é seguir vivendo. Então, não é escuta aqui hoje, vê mais uns vídeos, ou depois segue em um autoconhecimento e aí eu estou pronta. Não, essa é uma construção para toda a vida. O Bert Hellinger, que foi esse estudioso que viveu desenvolvimento humano, porque desde que ele foi padre, depois trilhou um monte de conhecimentos, ele com 92 anos, ele teve uma situação que ele percebeu que ele estava em desconexão com a mãe. O que é o desconecto da minha mãe? Quando naquele, o pai, quando naquele minuto eu deixo vir uma crítica ou eu julgo um jeito que foi, o que me leva para aquele lugar, fala, uau, eu estou fora do meu lugar aqui, eu não estou aceitando a minha vida na totalidade. E aí é nessa hora que a gente tem que dar uma paradinha e perceber, eu preciso voltar, porque senão isso vai dar ruim. Onde que isso vai, né, não funcionando? É em tudo. E se a gente está aqui focado no casal, eu vou seguir com o casal, mas isso é na vida profissional, isso é em tudo, na vida com amigos. É uma prosperidade de vida, que prosperidade não significa focar só no recurso financeiro, é um todo. Então, para que a gente esteja integrado, a gente precisa olhar para isso. E aí, como que ele percebeu? A mulher dele, que segue com essa linha das constelações, Sophie Hellinger, ela falou: vem cá, vamos fazer um exercício. E aí, por isso que é maravilhoso. Vocês conhecendo, vocês fazem sozinhos, sozinhas. Porque vocês param no lugar ali, percebe aquilo ali que precisa ser olhado e conversa. É uma autovisualização e olhando e falando, nossa, tá, eu agora vou fazer assim, tá tudo bem, eu reconheço. Mas não é automático de leitura de frases, é para sentir. Se não estiver sentindo ainda, espera um pouquinho, porque vai chegar a hora que vai ser mais natural, vai começar a fazer parte da sua vida. E ele fez o movimento e ele falou: uau, agora está tudo bem. E uns 2 anos depois, eu não sei se ele morreu com 94, agora eu não me lembro, ele faleceu. Mas lá, pleno, o pai dele também, ele fez uma carta. Ele tinha um monte de questionamentos que esse pai, sabe, um monte de crítica, um monte de coisa. E ele era um estudioso. Então, pensa o tamanho da dor de ficar passo a passo fazendo aquilo ali. Então, é um processo que vai ser lentamente. E aí, fazendo isso, a gente consegue olhar para o outro. Eu não preciso olhar para o outro
esperando que ele me dê alguma coisa. E eu não quero entrar muito nesse lugar do dar e ver como que a gente olha para o outro nesse sentido do que eu busco, porque esse vai ser o foco central da próxima aula. Então, não vou entrar nesse lugar agora, porque a gente, sim, busca no outro um monte de coisa, mas isso vai ser na próxima terça-feira. Hoje é focar mesmo nisso, que a pessoa que chega para nós, ela não vem sozinha. Que ilusão a nossa de achar que aquele dia que bateu aquele olho frio na barriga que aconteceu, que ele é um ser isolado. Não é. Aí você fala, não, mas vou casar, depois eu não preciso nem conviver com aquela sogra. Como assim? A sogra está dentro dele, faz parte dele. Não, nunca mais, eu não vou ter precisar ficar vendo aquele sogro. Como assim? O pai está lá dentro dele. Como que não vai conviver? Querendo ou não, está lá. E você é a mesma coisa. Você é 50 do pai, 50 da mãe. Não adianta a gente não querer. O que adianta é ver tudo isso e falar, uau, que bom amar os sogros de verdade. Por quê? Porque você ama seu esposo de verdade. Você consegue olhar ele e falar, nossa, ele é tudo isso e muito mais. Estou errada? Ele é muito mais, sabe? Então, isso é um presente. Mas pode ficar melhor? Pode. Pode ficar muito melhor. As próximas aulas, quando a gente tira algumas coisas que a gente quer que o outro dê para nós, ou faça para nós. Mas isso é o segundo capítulo. Hoje a gente segue com esse daqui. E aí agora, olhar para esse sogro, para essa sogra é um ponto primordial para que flua e que melhore a epigenética da família. Por quê? Porque se eu acolho de verdade no coração e realmente aceito tudo aquilo, eu não vou precisar ter um filho ou uma neta que vai repetir comportamentos. Já pensou? Não gosto. Não é verdade que eu vou falar da minha, porque ela nem faz isso. Mas assim, não gosto do jeito que a sogra tosse. Aí vem a filha e tosse igualzinho. Sabe? Uma coisa bem banal, mas acontece. E agora eu vou dar um exemplo verdadeiro aqui. Com os filhos, quando a gente olha e fala assim, nossa, mas o avô andava de tal jeito, o menino anda, mas você nem gosta daquele avô que é o pai do marido, entendeu? E aí está lá seu filho andando igual. E aí? Não é bem melhor falar, nossa, isso tudo faz parte da história dele mesmo, ainda bem que é dele. Ah, uma notícia maravilhosa. O sistema do outro é do outro. A gente não entra no sistema do outro. Vamos lá para exemplos. Se tem uma situação na família do parceiro, a gente não dá pitaco. Só se o parceiro pergunta: olha, sobre a situação tal, o que você acha? Aí você pode sugerir alguma coisa, mas de livre e espontânea vontade, não é seu sistema. Não vai dar bom. Tive uma cliente esses dias que falou assim: nossa, mas eu fiz tudo para minha cunhada. Eu levava no médico, eu fazia isso, fazia aquilo. Ela nem me agradeceu. Aí eu falei assim: mas você perguntou se ela queria tudo isso que você fez? Não, mas era minha obrigação, eu tinha que fazer, ela estava precisando. É bem isso. Então, a gente só entra no sistema do outro se o outro pede. A gente pode oferecer. Então, nesse mesmo caso aqui, olha, eu estou disponível. Se você precisar que eu te leve alguma coisa, eu estou aqui. E espera. Aí a cunhada, vamos dar um exemplo dessa situação. A cunhada foi 3 vezes de Uber, não chamou nem nada. Você tá lá, nossa, não me chama para nada. Não aceita nada de mim. Tá vendo? Isso a gente vai para onde? Para as historinhas. Ela só quer ser independente. Ela só quer se sentir
útil com a própria vida, de saber lidar ali com aquela situação. Isso aqui é uma coisa que eu não estou inventando, mas assim, entende? Percebe? Que a gente entra muito em lugares que a gente não é chamado. E depois fica com dores que também não pertencem para nós. Então, o sistema do outro é do outro. A gente só ajuda se pedir ajuda. E o nosso é o nosso. A gente fica quieto nele lá, com as questões nossas lá. E também, com muita sabedoria, não fica no zigue-zague, levando e trazendo, levando e trazendo. Nossa Senhora, eu não aguento mais aquele jeito lá. Minha mãe faz assim, faz assado. O meu pai faz assim, faz assado. Você vai trazendo para o parceiro de cá. Você vai trazendo para cá. O que você está fazendo com o seu sistema? Tirando a força cada vez mais, tirando a sua própria força, porque aí tudo que você fala ali, você também tem aquilo. Então, você também não presta. Não, tem parte sua ali que não funciona. Faz sentido? Tinha aqui até colocado, se vocês estiverem dispostos a fazer, que é as frases que a gente usa muito aqui dentro das constelações, que é quando a gente se permite, assim, ir naquela autovisualização do momento mesmo e sentir, sabe? Falar com em oração. Eu gosto muito desse termo, tenho usado muito que é em oração, porque em oração é a hora que a gente para, né? Para entrar em sintonia mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de usar tanto oração, porque não tem nenhum vínculo com religião. Então, se eu trago muito esse conceito de fazer uma oração, isso pode cair num lugar onde diz, dá um descrédito, que eu não achei a palavra, para o trabalho das constelações. E algo que eu tenho feito com muito respeito e gratidão ao Albert Hellinger foi a possibilidade da leitura que ele fez desse trabalho como uma técnica de auxílio para a vida. Então, isso é algo tão bonito que não tem que ser de ninguém ou específico de um valor tal. Tanto que o que fez ele expandir tudo isso foi justamente isso. Uma vez, quando ele estava em um trabalho missionário e que fizeram a pergunta no grupo: quem era mais importante, as pessoas ou os valores? E aí ele ficou lá como missionário com aquela pergunta, e era tão bonita a cultura africana, né? Não podia ser em outro lugar melhor do que esse. E aí, dentro desse movimento, o pessoal que estava nesse trabalho virou e falou assim: as pessoas. E que naquele dia ele conta que impactou ele. Por quê? Porque ele servia a, a igreja, né, no caso, na época, e que tinha os seus próprios valores, que como nós também temos os nossos próprios valores na família. E que o que ele observava? Que quando nós temos os nossos próprios valores, nós não aceitamos o valor diferente. E isso a gente pega aí pela história. Se um tem um valor e o outro tem outro, o que que eu faço? O seu não é bom o suficiente, eu sigo com o meu. Posso, e olha onde choca, em política, em religião, em, em filosofias de vida. Se a pessoa é né, black power e você é muito certinho, não, que lá não dá para conviver, não. Então, olha só, o que que foi o impacto ali? São as pessoas ou os valores? E aí, quando ele percebeu que eram as pessoas, ele percebeu também que ele não era 100% as pessoas. Muito dele era valores. Aí ele percebeu que ele tinha que ampliar a forma de levar esse trabalho. Que no grande livro da vida, que é aí o nosso o livro maior da humanidade, que é a Bíblia, não tem jeito de sair dela, lá também tem essas falas. Então, se a gente buscar tudo que a ciência acompanha, que vai toda essa trilha toda, tudo se mescla. Então, nada é fora
Tudo é dentro. Para que precisa buscar e falar, esse é o que vale, esse que é o bom? Para quê? Para quê? Porque eu tenho que provar que o meu é melhor. Aí a gente volta para uma outra pergunta, para quê? O que que a humanidade ganha com isso? Então, esse trabalho, ele vem para trazer a gente para somar. O que você sentir que não soma, ali separa e observa. Se nessa relação que está começando, eu começo a ter muita crítica, ou julgo demais, ou quero demais do outro, o sistema do outro está me incomodando, o que eu estou fazendo? O que eu quero provar para mim? Que a minha forma de seguir é a certa? O meu valor é o que prevalece? Olha para a pessoa, a que você escolheu. Tem algo aí que você quis dela. E aí tem um outro ponto que a gente esbarra. Se também não é para seguir, também tem que deixar com respeito. É parte da sua história. E aí vai ficar. Mas foi importante até onde foi. Então é sempre somando. Então de hoje, o que fica é: olhe para o que você escolheu. Olhe para o que você traz do seu. E não tira, só olha. E como dar um lugar para tudo isso? Como olhar para esse? Eu estou conseguindo olhar para essa pessoa que eu escolhi? Ainda está difícil? Volta, dá aquele passo para trás e não tenta entender nada. Só para e sente. Lembra. Outra coisa, quem está junto na história, lembra de onde começou, por que começou, para que começou, o que construiu até aqui. Então, isso é. Não estava aqui escrito isso dos valores, mas me veio para trazer, porque é o que fica agora. E se vocês quiserem que a gente faça essa visualização, eu faço com vocês. Aí só me falar sim, sim, não, não. E aí a gente já está caminhando para encerrar. Olha, sem cruzar os braços, se possível, os pés no chão. E nós vamos fazer agora um exercício de visualização. Olhe para os seus pais agora, imagine que eles estão aí à sua frente. E fale para o seu pai: obrigada, pai. Obrigada, mãe. Vocês me deram a vida. Do jeito que foi possível, ela chegou até mim. A forma como vocês viveram como marido e mulher, hoje eu sei que foi o que vocês conseguiram. Essas histórias eu não tenho que me prometer. É de vocês. Eu sou muito pequena para isso. Mesmo que tudo isso ainda me machuque, eu sinto que havia amor aí. Afinal, eu nasci. Independente de como foi a nossa história, eu sei que vocês não desistiram de mim. Eu estou aqui. E já por isso eu sou muito grata. Muito obrigada. Eu reconheço tudo que vocês fizeram. Tudo mesmo. Do jeito que foi. Tendo essa dor, culpa, sofrimento, eu sei que foi o que vocês deram conta.
Sabe, pai, sabe, mãe, ainda dói. Ainda é difícil para mim. Mas hoje eu também sei, tomando toda essa consciência aqui, de que vocês são os pais certos para mim. E que vocês são humanos, não são perfeitos. Eu sinto muito se eu esperava a perfeição de vocês. Muitas vezes eu ainda acho que eu não recebi o suficiente. Mas tá tudo certo. Foi assim o ponto. Eu reconheço. Eu concordo que tudo isso pertence à minha vida. Só que agora, mãe, agora, pai, eu deixo com vocês toda essa história que vocês viveram como homem e mulher. E vou levar de vocês o amor de pai e mãe. Sim, esse amor. Esse tanto de amor que vocês conseguiram me dar. E agora, o resto que eu ainda sinto que falta, eu agora adulta, vou conquistar. E por tudo isso eu sou muito grata. Eu vou seguir agora, pai, mãe, a minha vida com esse homem que eu escolhi. E vou olhar com muito amor e gratidão para toda a história que ele traz também. E para isso, mãe, para isso, pai, eu peço que vocês me abençoem. Para eu seguir levando tudo de bom do nosso sistema para seguir com a história da nossa família. Me abençoa, pai. Me abençoa, mãe. Eu amo muito vocês. Agora, com esse coração cheio do amor dos pais, olhe, se vire para frente e olhe para o seu parceiro e diga para ele o nome dele e fala: sim, agora eu vejo você. Sim, agora eu vejo a sua história. E todos os seus familiares têm um lugar no meu coração. Eu amo você e amo o que me conduz e o que conduz você. Deixe sentir. Fique com essa imagem. E assim que você se sentir pronto, pode abrir os olhos ou ir devagar voltando para